Portanto, então, havendo um número legal, né? Declaro aberta a sessão da primeira Câmara Criminal, sessão do dia 4 de abril, indagando dos evidentes pares se alguma alteração da ata anterior, Notei, bem, presidente. bem ainda, e há habeas corpus ou embargos de declaração esta pauta. Desembargador Boima, Diga. presidente, o som de Vossa Excelência não está muito bom. O som, né? Agora melhorou. Melhorou? Deve ser a caixa ali. Não, acho que é o senhor falar. Doutor Adriano, o que é que nós temos de primeira preferência? É o número 1? Isso, Excelência, o número 1, a advogada está entrando na sala. Está entrando, né? O presidente Joaquim é o relator. Desembargador Joaquim, Vossa Excelência está com a palavra. Agradeço a Vossa Excelência. Onde está a ilustre advogada? Doutora Amanda, Você já deveria estar no... ela já está conectada. Doutora Amanda, está nos ouvindo? Não tem nem áudio. Bom dia, excelências. Bom dia. Bom dia, tive só Bom um dia a problema todos. técnico aqui, mas Cumprimento o eminente presidente desembargador Boima, eminente desembargador Samuel, senhora procuradora eminente doutora Fátima Travasso, senhora secretária doutora Adriana, senhora advogada doutora Amanda, senhor advogado doutor Márcio e os demais presentes, os que nos assistem, que é sempre um prazer tê-los conosco, até pelo princípio da transparência. E a querida família judiciária, exercitas o relatório habeas impetrado em favor de Aécio Barbosa Carvalho, policial civil, buscando ter revogado sua prisão preventiva, decorrendo infração ao artigo 302, parágrafo 3º e 303, parágrafo 3º, ambos do Código de Trânsito, para tanto a firma carente de fundamentação, vale a decisão que é arrimada em custódia, e decretará sua prisão após a homologação do flagrante. A 2, uma ausência total de fundamentação, afirma que é detentor de condições pessoais favoráveis para a concessão do habeas. A liminar foi deferida em sede de habeas de plantão pelo eminente desembargador Raimundo Barros, com a conversão da custódia na cautelar de comparecimento periódico em juízo, proibição de ausência da comarca sem autorização, proibição de acesso a locais determinados, suspensão da habilitação para dirigir e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Vieram as informações, sobreveio o parecer da ilustre procuradora doutora Regina Leite, preliminarmente, pela concessão da liminar concedida em início litis e, no mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus impetrada em favor de Aécio Carvalho, uma vez que não restam configuradas coações ilegais aludidas, como esse relato. Presidente, é o relatório, presidente. Doutora Amanda, está me bom, ouvindo? estou, presidente. O som às vezes está falhando aqui. Vossa Excelência tem 10 minutos. Bom dia a todos. Muita honra, estou aqui nesta sessão da Doutora primeira... Amanda, melhora seu som, que eu não estou ouvindo bem, não. Isso é aquele caso. Bom dia. Me escutam? Agora melhorou, mas fale mais próximo alguma coisa aí, porque... Melhorou, excelência? Agradeço. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Ao presidente desta egrégia Câmara, desembargador Antônio Baima. Bom dia ao relator, desembargador Joaquim Figueiredo. Bom dia, desembargador Samuel Batista, a ilustre representante do Ministério Público, doutora Fátima Travassos,
Cumprimento também os colegas advogados e advogadas e servidores presentes nessa sessão. Excelências, o caso que discutimos nos autos é um caso que eu pretendo ser bem breve. Eu acredito que a minha presença hoje aqui nesta corte é para trazer só algumas peculiaridades desse caso, tendo em vista, de fato, que é um caso que traz uma discussão sobre a prisão preventiva na modalidade culposa e na existência dos requisitos para a manutenção dessa prisão ou não, baseados no artigo 312 do Código de Processo Penal. O presente caso, excelências, a defesa reconhece que houve, de fato, a ocorrência desse fatídico acidente, existiu a investigação que chegou ao fim, a investigação, inclusive nos autos do processo do primeiro grau, foi concluído o relatório, e nesse relatório, o paciente Aécio, ele foi indiciado pelos crimes previstos no artigo 302, parágrafo 3º, e 303, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, a modalidade de homicídio culposo e lesão corporal culposa. No entanto, ainda no processo de primeiro grau, não houve a denúncia formal do Ministério Público, porque foi pedida uma diligência complementar ainda em sede de investigação. Portanto, excelências, o Aécio, ele foi preso em flagrante e depois teve convertido a sua prisão em prisão preventiva. E na oportunidade da audiência de custódia, em que foi homologada a prisão preventiva, o que aconteceu? Que é a nossa grande discussão. O juiz de primeiro grau entendeu que a manutenção da prisão preventiva deveria se dar, isso consta nos autos da decisão de primeiro grau, em face da gravidade e da repercussão social do crime. Então, nós atacamos e discutimos a decisão, especialmente com base nessa fundamentação utilizada da tavenha pelo juiz de primeiro grau, em que pese nós saibamos, excelência, de que, de fato, houve a ingestão de álcool, houve esse acidente que resultou numa morte, resultou numa lesão grave. Porém, nós entendemos que no direito penal, direito processual penal, as regras existem e que nós, infelizmente, nem sempre podemos nos atentar somente ao desvalor do resultado, mas ao desvalor da conduta. Então, com base nessa fundamentação, entendendo que se trata de um crime em que se discute uma modalidade culposa, tendo em vista de que o próprio paciente não se colocaria em risco, não tem aí um desprestígio à sua própria vida e à vida dos que estavam, que eram inclusive amigos pessoais, nós entendemos que há aí, no máximo, uma modalidade realmente culposa. Foi assim que a investigação criminal concluiu, foi assim, inclusive, que o juiz de primeiro grau homologou o flagrante. Então, nós entendemos que, com base também nas previsões do artigo 313, que não é cabível, a priori, a prisão preventiva no crime que tem a modalidade culposa como o seu definidor. Então, o nosso primeiro argumento da defesa é discutir a possibilidade de prisão preventiva na modalidade culposa e entendemos, portanto, que não seria cabível. E não somente por isso, excelências, mas principalmente porque, nesse caso em específico, entendemos que não existe os requisitos exigidos no artigo 312, que seriam, aqui isso está tudo nos autos, o desembargador relator teve acesso ainda mais a esses documentos que estão acostados. Trata-se de um réu de antecedentes primários, trata-se de um réu que é servidor público, é policial civil, inclusive estou aqui também o representando em nome do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão, que é considerado um servidor que tem uma boa conduta administrativa e que pela primeira vez, excelência, se envolveu nesse tipo de tragédia, nesse tipo de conduta, e que, portanto, entendemos que essa conduta ela não vai ser reiterada e pedimos que ele responda esse processo, eventual denúncia em
Você tem filho menor, reside com o pai que é idoso, tendo em vista que as outras irmãs são casadas. Então, nós entendemos que não se preenche os requisitos para que ele não responda em liberdade à denúncia penal que, porventura, possa vir. Então, pedimos para que Vossas Excelências realmente entendam essas peculiaridades, entendam que esse servidor público, a administração pública se envolveu nessa tragédia pela primeira vez, teve inclusive a aplicação da suspensão do direito de dirigir, na hora que foi concedida liminarmente pela soltura. Então, nós entendemos que é perfeitamente razoável e assim gostaríamos que Vossas Excelências pudessem entender de que é justo que ele responda em liberdade por este crime e que, ao final, caso tenha um outro resultado, uma condenação, isso seria num outro momento, mas que, a priori, nós entendemos que, por se tratar de um crime na modalidade culposa, por se tratar de ausência dos requisitos do artigo 312, entendemos que é cabível, sim, neste caso, que ele responda o crime em liberdade. Portanto, aqui, já me dirigindo ao final, é esse o nosso pedido, Excelências, que Vossas Excelências possam analisar esse caso de acordo com as suas peculiaridades, de acordo com as circunstâncias do caso e de acordo, portanto, com a ausência dos requisitos do 312 e, sobretudo, nessa modalidade culposa, porque entendemos que, no máximo, realmente foi uma conduta culposa, que ele, enquanto pessoa, não colocaria o bem jurídico tutelado, que é a vida, em risco dentro dessa conduta que foi um indiciamento da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Então, esse é o nosso pedido para que seja confirmada a liminar e que no mérito seja concedida a ordem para que ele possa, de fato, responder o processo em liberdade. Muito obrigada. Ministério Público. Bom dia, senhor presidente, senhor relator, desembargador Joaquim Figueiredo, desembargador Baiman, desembargador Samuel, excelentíssima senhora advogada, Amanda Joaquim, demais servidores da Justiça. Como bem enfatizou a ilustre advogada, o paciente ele foi preso em flagrante delito no dia 7 de janeiro de 2023, porque estava dirigindo um veículo sob efeito de bebida alcoólica e, por isso, perdeu o controle do carro, invadindo a pista contrária da estrada, vindo a colidir com o caminhão, e tal acidente resultou na morte de 2 pessoas. Conforme consta da decisão de homologação do flagrante, foi feita audiência de custódia, decretada a prisão preventiva, e na decisão de homologação do flagrante e decretação da preventiva, verifica-se que o decreto da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos. E foi baseado justamente na gravidade da conduta fundamentada, na gravidade da conduta e no abalo da causa que causa na sociedade local. A prisão preventiva para a garantia da ordem pública, o objetivo é evitar a reiteração da conduta delitiva, acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade e da repercussão social do crime. Então, portanto, o Ministério Público, eu vou aqui ratificar o parecer do Ministério Público, por não vislumbrar nenhuma ilegalidade patente, por violação ao artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal. E pelo que se verificou dos autos, o estado de embriaguez do condutor do veículo indicava que este teria agido, a princípio, com dolo eventual, pois assumiu o risco, o que afastaria, naquele momento, a mera conduta culposa. Isso segundo o artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Então, ele agiu com dolo eventual. Ele foi livre para beber, ele foi livre, né, para matar, né, no trânsito, né? Então, não há que se falar em ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, em desfavor do paciente.
E a jurisprudência também já está pacificada quanto à questão dos fatores da primariedade, de bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, que não bastam para afastar a possibilidade da prisão preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo 312 do CPP. Não há razão, assim, para os argumentos levantados pelo impetrante, pois entende devidamente justificados os argumentos apresentados pela autoridade coatua. Logo, o Ministério Público ratifica nesta oportunidade, preliminarmente, pela cassação da liminar concedida, né, e início litis, e no mérito pela denegação da ordem de habeas corpus impetrada em favor de Aécio Carvalho Barbosa, uma vez que não restam configuradas as situações ilegais aludidas. É o parecer que ratifico nesta oportunidade da doutora Regina Maria da Costa Leite. Obrigada. Joaquim, com a palavra. Agradeço, presidente. Eminentes pares, eminente procuradora, senhora advogada, a questão posta, ela realmente tem assento no que traz à lume a ilustre procuradora. Todavia, o que se verifica nestes autos, e isso o fora pelo eminente magistrado de segundo grau, em apreciando no plantão, eminente desembargador Baiman, e aqui que me causou espécie, realmente um fato gravíssimo, e aqui essa questão da ilustre advogada trazer como base de que é um crime culposo, a instrução processual poderá sim provar que é um dolo eventual. Eu, há 15 anos atrás, a julgava como crime dolo eventual nesses casos. Porém, a particularidade que tem aqui, eminente desembargador Samuel, é relacionada à fundamentação, desembargador Banho. É que o que diz o juiz, em que pese ele ter feito uma digressão dos fatos, ele se pauta em 4 premissas para a decreto de prisão preventiva. Comprovada a autoria, demonstrada a necessidade do ergasto pela gravidade do crime, que reputou praticado de forma deliberada pelo paciente, o modus operandi e o abalo causado pelo ato na sociedade. Ora, o artigo 93, inciso 9 da nossa Carta Republicana, ele é muito claro com relação à fundamentação. Então, há necessidade, sim, de que o juiz fundamente. E eu sou um adepto desta tese. Porém, também não quero que ele faça aqui nenhuma monografia a respeito da fundamentação. Quero que ele fundamente, que é isso que diz o cânon constitucional. E aqui eu não o vejo. Por isso que eu estou aqui mantendo a decisão do desembargador Raimundo Barros no plantão, conservando as medidas cautelares aqui impostas, mas que, com certeza, na fase instrutória, o juiz, assim entendendo de que é caso de decretar, inclusive, a prisão preventiva e mudar a capitulação, porque ninguém se defende de capitulação. Emendácio, nós nos defendemos, são de provas que são constituídas nos autos. Por isso que é uma instrução onde a denúncia, através do órgão ministerial, sustenta aqueles fatos e a defesa contrapõe para que o juiz, então, possa fazer o seu juízo de valor, com sua independência, com sua imparcialidade e fundamentando-a. Então, é neste aspecto aqui que eu estou conhecendo aqui e concedendo, mantendo a liminar e concedendo o habeas, mas deixando exatamente no meu voto aberto esse aspecto, que deva ser revisto na origem. É como voto, eminente presidente. Desembargador Samuel. Acompanhando o voto do relator, desembargador Joaquim. Meus ilustres pares, desembargador Joaquim, com muita precisão, colocou as coisas no lugar. Não adianta vir dizer aqui que causou clamor público, fez isso, fez aquilo. Isso não é pressuposto de prisão. Prisão preventiva tem que ter pressuposto. Se não tiver, a lei não perdoa. Essa que é a verdade. 312 está na sua plenitude e vigor.
entendeu? Argumentos que não sejam pressupostos não sustentam nem autorizam uma prisão preventiva. Além do mais, no caso em espécie, como bem frisou o desembargador Joaquim, a instituição pode mudar, pode ver tudo isso. Agora, aqui não. Aqui foi homologado como crime culposo. E homologado como crime culposo cai no 313, que não admite decretar prisão preventiva em situações de crime culposo. Não adianta a jurisprudência, tem para todo gosto. Eu gosto da lei, da doutrina, entendeu? Olhando isso tecnicamente. Eu não sou Maria vai com as outras. Não, nunca fui. Se você pegar voto meu, não tem jurisprudência. Tem o que eu penso, o que eu desenvolvo, e pronto. Se eu estiver errado, eu aceito. Se eu estiver correto, ótimo. Eu não tenho dúvida em manter, acompanhar, inclusive, o desembargador Joaquim, na homologação, na concessão, confirmação da liminar concedida, entendeu? Com todas as suas repercussões. Pronto. Unanimemente, contra o parecer ministerial, né? Mantiveram a liminar, concederam a ordem. O número 2 é meu, né? Presidente, o terceiro. Ao terceiro do O Instituto. terceiro diz que não tem mais. Não tem mais? Não tem mais. O Tem. advogado não apareceu. Agora é o quarto. Quatro, então, tem Ah, é? Tem instituição. É o quarto processo da pauta. O habeas corpus 0800 621 08/2023.
O sétimo. Desembargador Baima, Oba! como o senhor Vossa Excelência, eu estava muito bom, Vossa Excelência pediu vista, é isso? Pedi. Perfeito. Ô, presidente, eu lamento muito é que se o som de Vossa Excelência estava ruim, para mostrar por que eu pedi. Vossa Excelência entendeu? Não entendi agora. Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço. Eminente, eu desejo a todos um bom dia e me despeço de Vossas Excelências e da eminente Bom dia, teu Chaco. procuradora. Bom dia, desembargador. Bom dia. Agora é o sétimo, presidente. Presidente, é desembargador Samuel. Habeas corpus 082 4446 15 2022. Pacientes Renato Arruda Aguiar e Joaci José dos Santos Filho. O impetente é o doutor Márcio Augusto Vasconcelos Coutinho. Doutor Márcio, por favor, só para efeito de gravação, repetição do nome completo e a OAB. Márcio Coutinho, OAB 8131. Obrigado. Na relatoria, o eminente desembargador Samuel Batista de Souza e na procuradoria, nossa queridíssima doutora Fátima Travassos, aqui presente. Com a palavra, o eminente relator. Desembargador, nesse habeas corpus eu já proferi voto, inclusive. O que me consta, presidente Joaquim, ele foi para virtual. O desembargador Samuel votou e eu acompanhei. Aí foi tirado por Vossa Excelência da pauta, da virtual, para a videoconferência. Então, é Vossa Excelência que está com a palavra. Presidente, deixa eu só informar Vossa Excelência. O procedimento, quando há um pedido de destaque, o processo tem que ser submetido novamente a julgamento. Não, eu não vou mudar meu voto, é o que eu disse. Então, o relator tem que fazer, tanto é que o doutor Márcio está aqui para fazer sustentação. Tá bom. Pagador Samuel, você faz um relatório e vota a procuradora aí. Porque, inclusive, quando há destaque, que não tem revisor, O que, desembargador? o desembargador que pede destaque é o segundo a votar. O basilar do meu voto é no fato seguinte, que se trata ali de um crime de peculato, onde ele já foi afastado das funções. E, por isso, ele não oferece risco nenhum. Não há nenhum pressuposto para mantê-lo preso. Esse que foi manter. Eu não vou mudar. O argumento que eu fiz foi esse, continua sendo esse, salvo o melhor juízo. Mas, desembargador Samuel, com a palavra. Exatamente. Muito bem. O paciente Renato Arruda Aguiar e Joaci José dos Santos, impetente Márcio Augusto Vasconcelos, esse processo, desembargador Joaquim, desembargador Paima, os pacientes eles alegam que são réus primários. Réus primários. Eu peço aqui só um momento para examinar aqui o relatório rapidinho.
Trata-se de investigação que foi conduzida pelo Ministério Público Estadual, que averigua a existência de uma associação criminosa com atuação no âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Franco, integrada por agentes públicos e por particulares, e voltada à prática de desvio de verbas públicas oriundas do erário municipal. Nesse processo, foi alegado, sustentada a competência exclusiva da primeira vara criminal de São Luís, vara especial colegiada dos crimes organizados, e houve um pedido de liminar. Essa liminar foi concedida. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da liminar. Esse é o relatório, senhor presidente. Mas Vossa Excelência está fechado, presidente Baima. Está fechado. Doutor Márcio, Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, muito bom dia. Muito bom dia, desembargador relator Samuel. Muito bom dia, desembargador José Joaquim Figueiredo. Sua Excelência, doutora Fátima Travassos, serventuários. Excelências, o caso eu humildemente considero muito simples. Trata-se de inquérito, prisões preventivas em fase de inquérito. Indo direto ao ponto. Não obstante a longa narrativa da acusação, da representação pelas prisões, tudo se resume na alegação de crime de formação de quadrilha para, em tese, falsear, fraudar licitação. Então, em que pese a completa falta de gravidade, em que pese a falta de atualidade, porque a mencionada fraude à licitação teria ocorrido no início das gestões municipais, quer dizer, do mandato de 2021, janeiro, fevereiro de 2021, em que pese, sobretudo, a completa ausência de materialidade, sobretudo no tocante aos pacientes que ora represento. Um deles, empresário, inclusive, não tem qualquer relação com a empresa mencionada como beneficiária de eventual fraude à licitação. Muito embora a autoria também esteja sequer demonstrada por evidências, ainda assim, todo o arrazoado, desde a representação assinada pela GAECO, né, que é um grupo especial criado exatamente para avaliar e investigar organizações criminosas, a decisão do juiz de base, que praticamente copiou a representação da GAECO, também, em muitas passagens, se fundamenta e se justifica na alegada formação de quadrilha. Sabemos que existe aqui um juiz, um foro especializado, que é a primeira vara criminal de São Luís, criada exatamente para julgar esse tipo de crime. Evidentemente, salta aos olhos que, neste caso específico, uma vez que toda a narrativa ministerial, repito, assinado, se eu não me engano, por 8 promotores, além do promotor de Porto Franco, onde se menciona, onde se narra
uma ação que inclui outros municípios, denotando claramente que extrapola a questão jurisdicional de Porto Franco. Fica muito claro e evidente que a competência para este tipo de investigação, estamos em fase de investigação ainda, é da primeira vara criminal de São Luís. E por essas razões, de forma muito resumida, a defesa requer, se impetrou habeas corpus, que para além da confirmação da liminar que foi concedida, onde o ergástulo, a prisão preventiva, foi revogado, para além disso, que seja reconhecida a incompetência do juiz de Porto Franco, seja remetido os autos, ainda em fase de inquérito, nunca é demais repetir, para a vara competente e sejam nulos todos os atos, porque, obviamente, uma vez emanados de autoridade incompetente. Com essas palavras, Excelência, renovando os votos de estima a esta Corte, a defesa aguarda deferimento. Muito obrigado. Ministério Público, doutora Fátima. Senhor presidente, senhores desembargadores, doutor advogado Márcio Coutinho, verificando aqui pela própria decisão do desembargador relator, quando reconheceu a ausência de fundamentação idônea no deciso que mantinha a prisão dos pacientes, uma vez que, por ocasião da decretação e da manutenção de sua prisão cautelar, não foram apresentados pelo juízo elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a segregação cautelar neste momento, eu vou ratificar o parecer do Ministério Público, considerando que está bem fundamentada a concessão da liminar deferida pelo relator, e, por isso, eu vou ratificar pelo conhecimento do habeas corpus e no mérito pela sua concessão para confirmar a liminar anteriormente deferida, a fim de que os pacientes permaneçam soltos, com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, conforme estabelecido já na decisão do ID 22.576.500. É o parecer que ratifico neste momento. Presidente Baima. Pois não. Só uma questão de ordem. O ilustre advogado, além da liminar, ele pede mais que seja encaminhado, que eu gostaria que a doutora Fátima se manifestasse. O juiz incompetente e nulidade, não é isso, doutor Coutinho? Perfeito, Excelência. Como? Perfeito, Excelência. Exatamente, a perfeição. Nulidade de todos os atos. Tem que se manifeste, doutora Fátima. Porque não só pela concessão, mas também pela competência absoluta do juiz e nulidade dos atos em virtude da sua incompetência. É o que eu anotei aqui, salvo o juízo. Mas isso aqui foi feito na petição inicial de habeas corpus, pedindo a nulidade? Porque na petição. No parecer não foi apreciado, né? Doutora Fátima, o desembargador Joaquim levanta uma questão que é pertinente. Justamente por quê? Porque se é de organização criminosa, está no lugar errado, né, desembargador? Ele está em outra vara, que não a da organização criminosa. Tem que atender o pedido. Não tem como. Eu quero acrescentar a liminar do desembargador Samuel a minha anuência a isso aí. Mas ele pede a nulidade dos atos? Porque foram praticados por incompetente. Não seria o caso da remessa ao juízo competente lá dos crimes organizados? E aproveita-se. Pode ser, o juiz lá mantém. Eu acho que a remessa dos autos, não, acho que a nulidade. Não, o juiz pode. Ele pode aproveitar, né? Como pode eu vou pela remessa dos autos ao juízo competente. Doutora Fátima, mesmo acolhendo ou não acolhendo, o que está acontecendo? No caso de crime de peculato, nesse caso aí, o que acontece? Se não saíram, foram demitidos, cadê? Cadê o elemento? Cadê o pressuposto? Desapareceu. Acabou. O pressuposto para a prisão preventiva acabou. A não ser que venha um fato novo. Então, eu vou anuir e anexar a decisão do desembargador Samuel, vamos fazer pela remessa
É o juiz competente. Remesso. Desembargador Joaquim? Desembargador Samuel, Vossa Excelência ratifica. Eu quero lhe ouvir. Não, eu quero saber se o o desembargador meu Samuel voto, ratifica essa parte final. Sim, Perfeito? ratifico sim, perfeitamente. Agradeço a Vossa Excelência. Eminente presidente, Mantenho eminente pares, o eminente voto procuradora, nos demais termos já eminente anteriormente feitos. advogado. Pois é, concedida a Eu ordem pedi definitivo. essa questão de destaque para apreciar essa matéria aqui em videoconferência ou presencial. E porque o que me causou espécie é de que, como um juízo incompetente, desembargador presidente, pode estar à frente de uma investigação criminal. Então, portanto, eu gostaria de que, somente porque na virtual, hoje nós temos que apresentar, inclusive, sustentação oral, que já é permitido, doutor Coutinho, para que nós pudéssemos nos manifestar. Perfeito. E vejamos, Vossa Excelência aqui acrescenta mais 2 fatores que são importantes. O juízo ser incompetente, ele não pode continuar no processo. Tem que ser encaminhado a quem de direito, conforme determina o quê? A nossa lei de organização, Código de Divisão e Organização Judiciárias. Hoje nós temos uma vara especializada, que é a ORCRIM, que tem a competência não só residual, mas geral. Ela hoje é no estado do Maranhão. Inclusive, afeta 3 magistrados. Há também uma questão posta que eu achei de suma importância, mas como não foi aqui tratada pelo eminente relator, que é saber o seguinte, que às vezes nós questionamos os frutos daquela árvore. Podre não pode gerar direito. Então, se é tudo aquilo que for colhido por um juízo competente, terá que ser submetido para ratificação ou não daquele juízo. Então, presidente, eu vou aqui acompanhar o eminente relator com este adendo aqui, que trouxeram do juízo incompetente, para que seja apreciado, mas mantido aqui a liminar concedida e agora em maior extensão, presidente. Acontece de tudo. Senhor presidente, o senhor me permite, no sentido de deixarmos claro o teor e o resultado desse julgamento, o senhor me permite uma rápida observação? Pois não, doutor Márcio, pois não, tudo é bem-vindo isso. O voto do eminente desembargador José Joaquim vem exatamente ao encontro, né, corroborando os argumentos da defesa. Como nós tivemos um julgamento singular, uma vez que o voto do relator ainda não foi explicitado, tornado público, e para que fique muito claro, a questão hoje, o que me parece, se confirmou a liminar concedida, e a questão de ordem pública, a questão, presidente, questão de ordem pública, ao se remeter os autos para o juiz competente de primeiro grau, a questão da nulidade dos atos de imediato, ou se eles serão novamente avaliados para que o juiz competente decida se vai mantê-los ou não. A segunda opção. A segunda opção. O juiz pode acolhê-los ou não acolhê-los. Estamos remetendo para lá, justamente como o desembargador Joaquim falou. Isso aí com a maior extensão da liminar já concedida. Perfeito, excelência. Embora haja rigor no artigo 564, né? O parecer ministerial. Penal. Unanimemente. Doutor Adriano, o que ainda tem com sustentação oral? Presidente, se Vossa Excelência só me permite, essa liminar foi extensiva a todos? Não, é limitado a quem foi pedido. Ou foi somente para o paciente Renato?
Houve um outro processo, desembargador Joaquim, salvo engano, foi a senhora Naara. O Márcio advoga para os dois. Porque senão aplicar-se o artigo 580 de ofício. Que a Uma vez que é relatoria matéria foi de ordem nossa, né? pública. Não vai precisar, não. Desembargador Samuel, Vossa Excelência está de acordo com tudo aqui que houve? Sim, sim. Apenas uma observação que eu faço, inclusive conversando não somente com advogados, mas colegas, e desejando até encontrar alguém do Ministério Público. Veja bem, o GAECO ele se ocupa de uma atividade hoje que é, de certa forma, eu diria, desembargador Baima, desembargador Joaquim, doutor Márcio Coutinho, tem um caráter relevante, ou seja, apurar crimes que, de certa forma, visam a subtrair o erário público. Eu não estou fazendo um juízo em relação a este processo aqui, mas outros casos que, de fato, a atuação do Ministério Público tem sido relevante. Então, considerando tudo isso, creio que é de bom alvitre que, futuramente, ou nos próximos processos que tivermos em nossas mãos para julgamento, Tribunal não somente de Justiça do Estado do Maranhão, mas de outros estados, a gente leve a sério quais são as consequências que têm ocorrido quanto ao cometimento desses crimes, que lesam o patrimônio público, subtraem aquilo que, de fato, é dinheiro nosso, é dinheiro do povo, né? São essas palavrinhas bem simples que eu estou trazendo aqui e, de certa forma, louvando o trabalho do Ministério Público. Ok. E não mais havendo sustentações orais, eu anuncio o processo número 2 da pauta, que é o habeas corpus 0800 537 07/2023, em que figura como paciente Cláudio Santos Pinheiro, impetrado o juízo da Vara Única da Comarca de Tutóia. Relatoria nossa, na Procuradoria doutora Regina Maria Costa Leite. Os autos aqui nos dizem de que, na companhia de 2 indivíduos, e com uso de arma de fogo, roubaram uma mochila, né, da empresa Alfa Supermercado. Nela contendo a bagatela de 324.347 reais. Para isso, eles renderam os funcionários da empresa, trocaram tiros com o segurança, que era um policial apaisano, né? Que teve, inclusive, sua arma surrupiada. Não foi nem surrupiada, foi tomada mesmo pela quadrilha. Esse é o relatório. O paciente aqui foi conhecido pelas vítimas, não há dúvida da autoria, né? Eu não tenho muita consideração a fazer. Eu estou de acordo com o parecer ministerial, denegando a ordem, né? Sem perdão. Como vota o desembargador Samuel? Acompanhando o desembargador Baima. Também com Vossa Excelência. Presidente Joaquim, Vossa Excelência agora tem o 3º processo da pauta, que é de Vossa Excelência, os subsequentes, né? Com a palavra. Agradeço, Vossa Excelência. Apregou 3ª base de declaração 011106, embargante Jonathan Willi Silva e Silva, advogado doutor Fábio Marcelo, embargado acordo de referência à apelação criminal,
aqui já citada, relator desembargador Joaquim Figueiredo, procuradora doutora Celene Coelho, o parecer pelo acolhimento. Eu já adianto que eu estou aqui em dissonância a comparecer, eminente presidente, eminente desembargador Samuel. Acompanho Vossa Excelência. E digo por quê, eminente doutora Fátima. Aqui era um processo que estava para julgamento, com advogados constituídos. Um terceiro advogado se habilita nos autos e pede adiamento do processo quando os outros não foram destituídos. Então, estavam devidamente intimados para a sessão. Então, diante desse fato, é que o parecer no sentido de acolher, que eu entendo que não houve cerceamento nem prejuízo. Se tinha advogado constituído e devidamente intimado, e ele também. E mais de um advogado, doutora Fátima. Então, querer anular um julgamento, porque eu me habilito no processo tendo 12 advogados que não tiveram os seus mandatos devidamente revogados. Estou acompanhando Vossa Excelência. Acompanho também. Desembargadora Fátima quer modificar alguma coisa? Aqui, pelo parecer da doutora Celena, ela diz que o embargante postulado a sustentação oral tempestiva. Ele postulou. E tendo havido julgamento do processo em que fosse analisado o pedido, deve ser declarada a nulidade do julgamento, a fim de resguardar os princípios da ampla defesa. Eu não entendi muito bem essa conclusão aqui desse parecer. Vossa Excelência está dizendo que os advogados foram intimados. Constituídos, quando da pauta, No e seria uma cerceamento. revogação deles. E até sobra de advogado. E depois o outro se habilita a pedir sustentação oral. Ora, mas se não houve a revogação daquele mandato, quem que continua? Eles todos estavam habilitados. E é por isso que nós não estamos aqui entendendo que houve cerceamento e nem prejuízo. Não, pela coerência do raciocínio de Vossa Excelência, eu reformulo o parecer em banca, pela também, por não acolhimento desses embargos. Desembargador Joaquim. Não haver cessamento de defesa, tendo em vista a Exatamente. intimação das partes. Reformulo. Eminente presidente, me permita, o quinto e o sexto eu vou julgar em conjunto. É a mesma matéria, com os mesmos advogados.
Meus queridos pares, nada mais havendo a tratar. Ao oitavo, presidente. É o oitavo, presidente, que é meu. É. Tem Vossa sustentação esse, Não doutora haverá Adriana? sustentação, haverá? Não. Não. Desembargador Samuel. Não. Muito bem. Fábio Henrique Brito Lopes é o apelante, apelação criminal 080-1239/34, apelado Ministério Público, e o relatório em síntese, apelação criminal interposta pelo Fábio Henrique, e tendo como apelado Ministério Público, o Fábio Henrique ele cometeu crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos 2, e parágrafo 2º-A do CP, combinado com o artigo 71 do Código Penal, 8 anos, 10 meses, 20 dias de reclusão, 23 dias de multa, por haver invadido a loja Tuxique, loja Ana Moraes Store, supermercado Camino, de onde subtraiu, em conjunto com outros acusados, diversos bens mediante uso de arma de fogo. Resumindo o relatório, desembargadores Joaquim, desembargador Baima, ele pede a reforma da sentença. Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de apelação. Em síntese, ao relatório. Não tem sustentação, nada. Parecer ministerial. Ratifico o parecer do Ministério Público desse provimento da apelação, conhecimento e improvimento da apelação criminal. Relator com a palavra. É nesse sentido, desembargador Baima, desembargador Joaquim, que nós estamos votando E eu acompanho Vossa Excelência. pelo conhecimento, negando provimento ao presente recurso de apelação, para manter a respeitável sentença condenatória e irretocável na sua integralidade. Ele alega que não existem provas, mas as provas foram devidamente colhidas, estão nos autos regularmente, então não há que se fazer qualquer reparo à sentença exarada pelo juízo de base. Unanimemente, de acordo com o parecer Acompanhe, presidente. Eu também. Pois é. Meus ilustres queridos pares, nada mais havendo a tratar, só pedindo a Deus que nos dê uma Semana Santa, né? Uma semana pascal com muita paz e saúde para todos nós, presidente. Virtuosa. Feliz Páscoa. Para todos Para nós. todos Deus no nós. comando de tudo. Um abraço, desembargador Bom Baima, dia. desembargador Joaquim, doutora Adriana, doutora Fátima. A todos os meus Bom queridos dia. e eminentes colegas, querida Fátima, querida Adriana, que Deus nos proteja, Deus no comando de tudo. Amém. Então, para todos Saúde nós. e paz. Paz. Abraço grande. Se Outro. cuide, presidente. Se cuide. Com certeza, com certeza. Com certeza. Grande abraço.